Messias e James herdaram dos pais não apenas os caminhões, mas também a vida na estrada. Quando o velho pai deles faleceu, deixou os veículos como um símbolo de continuidade. Para eles, os caminhões não eram apenas máquinas, eram uma extensão da própria identidade, um elo com as histórias e experiências que seus pais acumularam ao longo dos anos. Naquela noite, os irmãos estavam fazendo uma viagem em comum, percorrendo juntos um trecho isolado do sertão. Messias liderava o comboio, com James logo atrás. A estrada parecia interminável, uma faixa de asfalto solitária cortando a vastidão escura do sertão. A noite estava particularmente escura, sem lua, e os faróis dos caminhões mal conseguiam penetrar a densa escuridão envolvida ao redor. Enquanto avançavam, o rádio dos caminhões começou a chiar de forma estranha. Era uma interferência incomum, como se algo estivesse perturbando as ondas de rádio. James tentou se comunicar com Messias. "Messias, tá me ouvindo?", chamou, mas o que veio em resposta foi apenas um chiado distorcido. Messias ouviu, mas a mensagem de James não chegou clara. A sensação de que algo estava fora do normal se intensificou. Eles continuaram a dirigir, cada um no seu caminhão, mas a estrada começou a parecer estranhamente opressiva. Logo, James percebeu algo em seus retrovisores. Havia faróis atrás dele que não estavam lá antes. Alguém o seguia, mas era impossível identificar quem ou o quê. Ele aumentou a velocidade, mas os faróis não se afastavam, mantendo uma distância constante, como se estivessem aguardando, observando. Messias notou a mudança de ritmo de James, mas antes que pudesse perguntar o que estava acontecendo, algo ainda mais perturbador surgiu à frente. Uma névoa densa começou a se formar do nada, envolvendo a estrada e abafando a luz dos faróis. A visibilidade caiu drasticamente, e ele sentiu uma onda de ansiedade crescente. "James, tem algo errado." Messias tentou falar no rádio, mas foi recebido com mais chiado. James, por outro lado, estava lutando para manter a calma. O som dos uivos ao longe começou a ecoar pela escuridão. Mas esses uivos não eram comuns. Não pareciam vir de lobos ou cães, mas de algo muito mais sinistro. Algo que a estrada parecia ter guardado para aquela noite em particular. Os sons reverberavam pela escuridão, criando uma atmosfera que fazia o sangue gelar. Os uivos continuaram, intensificando a tensão, e os faróis atrás de James desapareceram de repente. Ele sentiu uma mistura de alívio e temor, mas logo percebeu que o caminhão estava desacelerando por conta própria, apesar de seu pé estar firme no acelerador. Olhou ao redor, tentando encontrar uma explicação lógica, mas a névoa e a escuridão não revelavam nada. Messias também enfrentava problemas. Seu caminhão parecia estar lutando contra algo invisível, e a névoa agora era tão densa que mal conseguia ver a estrada à frente. Mesmo com o pedal pressionado, o veículo perdia força. "James, onde você tá?", gritou Messias no rádio, mas o retorno foi o mesmo chiado estático. Enquanto os dois irmãos continuavam dirigindo, sem jamais saírem dos caminhões, os uivos sinistros continuavam a ecoar, parecendo cada vez mais próximos, como se a estrada estivesse cercada por algo desconhecido. A sensação de perigo iminente crescia, e ambos sabiam que não era seguro parar, que qualquer hesitação poderia ser fatal. Depois de um tempo que pareceu interminável, a névoa começou a se dissipar lentamente. Os motores voltaram ao normal, e a estrada à frente deles parecia novamente familiar, como se nada tivesse acontecido. Mas Messias e James sabiam que a realidade era outra. Algo naquela noite, naquela estrada, havia mostrado um lado que eles nunca tinham visto antes. Chegando ao destino, nenhum dos dois falou sobre o ocorrido. O silêncio entre eles era carregado, cheio de perguntas que ambos evitavam fazer. A estrada, que até então era um símbolo de continuidade e segurança, revelou-se imprevisível e perigosa. E os uivos, mesmo que distantes, continuavam a ecoar em suas mentes, lembrando-os de que a estrada sempre guardava segredos que talvez fosse melhor nunca desvendar. Assim, Messias e James seguiram suas vidas, mas a lembrança daquela noite se tornou um peso silencioso, um aviso de que nem sempre se pode confiar naquilo que parece familiar, e que às vezes a estrada guarda mais do que apenas histórias de quem passou por ela antes. Marcondes sempre foi o tipo de homem que preferia a estrada ao conforto da cidade. Motorista de ônibus há quase 20 anos, ele conhecia cada curva, cada buraco das rodovias que cortavam o sertão de Pernambuco. Mas naquela noite, ele se encontrava em uma situação diferente. Estava ao lado de seu irmão Marcos,
que havia decidido vender o caminhão velho que há tanto tempo o acompanhava. O combinado era simples. Eles iriam juntos até o interior para entregar o caminhão ao novo dono. Depois Marcondes levaria Marcos de volta para casa no ônibus. Era uma viagem curta, coisa de poucas horas, mas o dia virou noite mais rápido do que esperavam. Quando a lua cheia começou a se erguer no horizonte, o cansaço os obrigou a fazer uma pausa em um bar de beira de estrada, daqueles que parecem saídos de uma outra época. O lugar era sombrio, com uma luz amarela e fraca, e o velho dono do bar, um homem de rosto enrugado e olhos fundos, parecia saído de uma lenda antiga. Ele serviu 2 pingas enquanto falava com uma voz arrastada. A estrada não perdoa, ainda mais de noite em lua cheia. Vocês estão indo para onde? A gente vai só até a próxima cidade, entregar esse caminhão aqui, respondeu Marcos, dando um gole na bebida. Depois vamos voltar para casa. O velho balançou a cabeça lentamente, como se soubesse de algo que eles não sabiam. Cuidado com a encruzilhada. Tem gente que não volta de lá, e os que voltam, não voltam os mesmos. Marcondes riu, tentando afastar a estranha sensação que aquelas palavras trouxeram. Besteira, Marcos. Vamos logo antes que essa cachaça suba. Pagaram a conta e voltaram para o caminhão, mas a estrada parecia diferente, mais escura e tortuosa. Cada sombra parecia se mexer, e o silêncio era perturbador. Quando chegaram a tal encruzilhada, algo estranho aconteceu. O caminhão começou a perder força, os faróis piscaram, e o motor roncou como um animal ferido antes de parar completamente. Que diabos? Murmurou Marcos, tentando dar partida outra vez, sem sucesso. Deixa que eu vejo, disse Marcondes, saindo para abrir o capô. O motor parecia em ordem, mas o caminhão não dava sinal de vida. E foi aí que Marcondes percebeu que havia algo na beira da estrada. Uma figura alta, esguia, com olhos que refletiam a luz da lua, observava-os. Ele sentiu um frio na espinha e um pressentimento sombrio envolveu. Marcos, chamou, a voz trêmula. Tem alguém ali. Marcos olhou, mas não viu nada. Achou que o irmão estava apenas cansado e nervoso. Para com isso, Marcondes. É só o cansaço. Vamos empurrar esse caminhão até onde der e daí a gente liga para o reboque. Mas Marcondes não estava convencido. Havia algo mais naquela encruzilhada. Algo que o bar de estrada havia trazido à tona em sua memória. Histórias antigas que o avô contava sobre encruzilhadas e criaturas que andavam por elas em noites de lua cheia. Isso aqui não é lugar pra gente, Marcos. Precisamos sair daqui. Marcos riu, mas o riso logo morreu ao ouvir um uivo distante que ressoou pela escuridão. Não era um som comum, era um lamento, algo que fez o sangue dos dois gelar. A figura que Marcondes vira antes agora estava mais perto, movendo-se de forma lenta, quase rastejante. Quando a lua saiu de trás das nuvens, o que viram congelou seus corações. Era uma criatura deformada, uma mistura grotesca de homem e lobo, com garras afiadas e dentes reluzentes. O lobisomem. Os irmãos se entreolharam, o terror estampado em seus rostos. Marcondes! Corre! Gritou Marcos, mas seu corpo parecia paralisado pelo medo. A criatura se aproximava e o tempo parecia desacelerar. Marcondes agarrou o braço do irmão e o puxou com toda a força, tentando correr, mas seus pés estavam pesados como chumbo. O lobisomem avançou e a encruzilhada se tornou um pesadelo vivo. De repente, os faróis de um carro se acenderam ao longe e o som de um motor rasgou o silêncio. Era um velho chevette que vinha na direção deles. O lobisomem, ofuscado pela luz, recuou com um rosnado feroz, sumindo na escuridão da mata. O chevette parou ao lado dos irmãos e o motorista, um homem de rosto severo e envelhecido, os observou por um momento. Subam, antes que ele volte. Sem hesitar, Marcondes e Marcos entraram no carro. O homem acelerou, deixando a encruzilhada para trás, e o silêncio dentro do veículo era quase sufocante. A estrada de noite não é lugar para homem algum, disse o motorista, quebrando o silêncio. A encruzilhada sempre cobra seu preço, mas hoje vocês escaparam. Tomem isso como um aviso. Eles nunca mais viram o caminhão velho e jamais voltaram àquela estrada. Marcondes e Marcos continuaram suas vidas, mas sabiam que naquela noite algo havia mudado para sempre. E quando as noites de lua cheia chegavam, eles lembravam da encruzilhada e do presságio de morte que a acompanhava. Marcondes, que sempre gostou da estrada, passou a temê-la de uma forma que nunca havia imaginado. E toda vez que passava por uma encruzilhada, sentia o peso daquele encontro, sabendo que o sobrenatural está sempre à espreita, esperando o momento certo para aparecer. Obrigado por ter ouvido essas histórias.
Se gostou, curta, siga o canal e compartilhe suas próprias experiências sobre fenômenos sobrenaturais nos comentários. Vamos manter essa conversa assustadora e fascinante.